povo, ô Letícia Belocílio, você tá ocupada aí? Eu posso experimentar te chamar pra entrar aqui na live comigo? Só pra saber se o problema é no Instagram da rede, se é no meu ou se é no Instagram. Lê aqui comigo. Recebeu, né? Vê. Vê se você recebe, Lê. Deixa eu mandar pra Adri. Rita no escuro total, minha filha. É só pra testar mesmo. Letícia, deu certo, Letícia. Então o problema é com a Regiane. É, foi só pra testar porque eu tô no escuro total. Tá bom, obrigada, meu bem. Disponha, eu que agradeço. Então é isso, gente. Pode sair. Ô, Regi. Letícia, acho que entrou aqui. Regi! Aleluia! Meu Deus! Que Obrigada, loucura! Senhor. Tu és bom, tu és maravilhoso. Não há nada que possa contra ti. Não há treva que permaneça diante da luz. Olha nós Amém! aqui. Ai, que alegria! Regi, eu não ia sobreviver a passar mais uma semana sem você, sem a sua presença, sem os nossos estudos. Eu ia morrer de inanição. Vamos agradecer, vamos Vamos. agradecer a Letícia. Letícia Silva, muito obrigada por ter destravado. Alguma coisa aconteceu nas regiões celestiais, que a Letícia destravou o que estava nos travando aqui. Muito obrigada, Letícia, em nome de Jesus. Que animação! Regi, você é bem-vinda aqui. Obrigada. Eu sei, a gente não faz live aqui, né? Mas eu sei. Pra mim Te é você, amo. entendeu? Pra mim o nomezinho lá em cima não muda nada. É você sempre. E eu também te amo. E meu filho tomou um susto, que ele tá aqui do meu lado, ele tomou um susto quando abriu. Meu guerreiro, eu sou da gritaria. Comigo é tiro, porrada e gritaria. Eu não tenho essas coisas, não. Eu fico feliz, eu grito. Eu até triste eu dou um choro gritado. Eu sou dessas. Regi, vamos fazer a nossa live? Vamos, hoje tá incrível, né? Nossa, Meu Deus! Hoje nós vamos transformar vidas aqui. Eu tenho certeza. Se nós não fôssemos transformar vidas através da palavra de Deus nesse estudo, a gente não tinha tido tanta dificuldade em fazer isso aqui. Eu tenho certeza. Bom, para quem é do meu perfil e não é do Feminaria que a gente costuma fazer essa live, deixa eu nos apresentar. Nós estamos hoje a nona semana estudando esse livro aqui, Mulher, seu design, Mulher, sua verdadeira feminilidade, design feminino, da Mary Cassian e da Nancy DeMoss. Essa Nancy DeMoss aqui, ela é bastante famosa, ela tem alguns livros escritos, inclusive eu acho que o Obediência e Intimidade é delas, se eu não me engano. Enfim, um livro excelente que semana a semana tem nos ensinado a verdadeira feminilidade. O que é feminilidade? É ser doce, fofa, querida e meiga. É ser filha, amada. É ser o quê? É ser esposa, é ser mãe. O que é a verdadeira feminilidade? Saindo dos estereótipos, saindo dessa pataquada que a gente tem visto aí em um monte de perfis dizendo o que é ser homem, o que é ser mulher. A gente não está interessada especificamente no que o homem diz a respeito do que é ser homem e do que é ser mulher. A gente quer olhar para Deus e entender a partir dele aquilo que nós somos chamados a ser, né? Que é filhas amadas. E dentro de sermos filhas amadas, nós temos um propósito criacional para o nosso corpo, para a nossa mente, para a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Tudo aquilo que temos, que foi gerado de Deus em nós, tem um propósito, tem uma funcionalidade, tem uma característica especial que Deus usa para ser glorificado.
Então é disso que nós estamos falando há 9 semanas. Rumo a 20, rumo a 30. Sim. Minha filha, nós vamos passar mais um ano junto aqui toda quinta, eu tenho Tu viu que certeza. tem o 2? O 2 é maior, eu acho. Pelo que eu vi, Eu é vi, maior. eu vi que tem o 2, então nós vamos passar até a eternidade. Amém. Vamos. Até onde Deus permitir, se Ele permitir, até nós chegar na eternidade. Lá na eternidade, a gente vai conversar de novo sobre o estudo. Vamos, amém. Lembrando que esse estudo tá no meu YouTube, tá também no YouTube da Regi. Você tá carregando lá, Regi? Eu carrego, mas eu carrego com menos agilidade que você. Tá, então no meu YouTube, Viviane Enes, estão todos os nossos outros 8 encontros. E no meu podcast do Spotify também tá lá para você ouvir enquanto você vai para o trabalho, enquanto você volta do trabalho, ou enquanto está fazendo as suas atividades aí, atividades físicas ou de casa. Bom, semana 3, dia 5, Regi. Peraí que eu tô conectando meu microfone aqui. Só não Foi, cai, coloquei. Melhorou o som? Não mudou nada? não mudou nada, tá bom. Tá. Eu quero começar. Eu quero começar. Eu quero Começa. tomar a frente. Eu leio e você explica, porque esse tá muito bonito. Então vamos lá. O título tem o versículo ali do lado. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. De braços dados. O design divino, o design físico e visível do nosso corpo indica os aspectos invisíveis e espirituais do design divino e singular da mulher. Nossa pele é macia, o nosso corpo é curvilíneo, temos útero, meu corpo, minhas regras, né? Nossos braços fazem uma curva especial, que a gente já aprendeu nos encontros anteriores sobre a forma que o nosso braço é feito, que é diferente do homem. Nossa estrutura física mostra que fomos criadas para hospedar, acolher, responder, gerar e nutrir. Isto não significa que todas as mulheres se casam e têm filhos. Então, não significa que só somos mulheres, definitivamente mulheres, ou que só seremos completamente mulheres quando nos casarmos e tivermos filhos. Talvez a pessoa nunca case, talvez ela case e nunca tenha filhos, talvez ela tenha filhos e nunca case. Então, não é isto que define o que a mulher é. Não significa que nos vestimos e agimos da mesma forma, ou que fazemos as mesmas escolhas. Eu e a Vivi, por exemplo, o Capitão Derrite está aqui. Que honra, capitão. Fico feliz em vê-lo aqui. Não significa que eu e a Vivi vamos tomar decisões iguais, escolher coisas iguais, usar estilos de roupas iguais. Nós não vamos fazer isso, mas não significa que uma de nós seja menos mulher, eu menos mulher que a Vivi, ou a Vivi menos mulher que eu, porque a gente não está cumprindo o mesmo estereótipo uma da outra. Deus nos deu personalidade. Eu fugi, não, tá certo. Deus nos deu personalidade, dons e pontos fortes únicos. O que seria da Vivi sem ser a Vivi? Que a gente olha para a Vivi e sabe que essa é a Vivi. É o ponto forte único da Vivi. Só a Vivi é dessa forma. Cada mulher tem suas circunstâncias de vida. A verdadeira feminilidade, presta atenção, porque tá tendo muita treta na internet, em vários perfis por aí, muita treta a respeito do que é feminilidade, afinal de contas. Se é um estilo de vida que nós temos que viver, se é uma forma de se vestir, se é uma forma de falar, eu vou ter que falar agora mais calma, mais branda, mais dócil, mais meiga, porque assim eu vou inspirar suavidade e feminilidade. É isso. E aí a Vivi estaria totalmente fora do nosso contexto, porque a Vivi não fala meiga. E eu, às vezes, falo, parece que eu tô xingando a pessoa. Às vezes eu falo com meu marido, e aí eu falo com ele e falo, desculpa. Por quê? Porque do jeito que eu falei, eu sei que se eu me ouvisse, da forma que os outros me ouvem, eu ia achar que estava sendo xingada. Tô certa? Não tô certa de falar dessa forma, mas é uma forma que eu falo, eu não sei falar meiga. Deixo de ser feminina por causa disso, de ter feminilidade por causa disso?
A verdadeira feminilidade é diferente de uma mulher para outra e de uma fase da vida para outra. Então, quando eu tenho 15 anos, a minha feminilidade é diferente de agora que eu tenho 30. E quando nós tivermos 50, né, Vivi? A nossa feminilidade vai ser manifestada de uma forma também diferente. Deus. Você tá muito rápido. Você tá muito rápido. Você tá com muita pressa hoje. É que eu quero Calma. só ler aqui, depois você pode falar tudo? Você Tá. que manda? Então tá. Vou Então terminar, tá. peraí. Deus não nos entregou um modelo rígido a ser seguido. Ó, você tem que se vestir assim, falar assim, se comportar assim. Deus não fez isso. A mulher que gosta de esportes e motocicleta pode ser tão feminina quanto a meiguinha que se enfeita de laços e rendas. Pronto, agora você pode falar. Tá, primeira coisa que eu acho que a gente precisa destacar nesse texto aqui, na página 84 do livro. Ela vai dizer coisas extraordinárias, do tipo assim, ó. Nós temos um design físico e visível. Uma mulher tem vagina, ela não tem pênis. De acordo com a criação de Deus, que é o que nós cremos ser uma verdade absoluta, uma mulher, para ser uma mulher, precisa ter seios e vagina. Vamos deixar isso claro, porque está tudo muito confuso no discurso do mundo, né? Então é bom que a gente lembre aqui que, de acordo com a criação geracional de Deus, para uma mulher ser uma mulher, ela precisa ter seios e uma vagina. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Outra coisa que nós temos, já criados por Deus para ter, um útero, que é onde nós vamos manifestar a maravilhosa graça de Deus através da nossa existência. Porque o Senhor compartilha conosco a maravilhosa graça de gerar filhos. E falo isso do lugar de uma mulher que não os tem e não pretende tê-los. Mas o fato de eu não querer ser mãe não faz com que eu não entenda a importância, a graciosidade e a gravidade de ter ou não ter filhos. O Salmo 127 vai dizer para nós que os filhos são heranças do Senhor, como flechas do arqueiro. Por quê? Porque a herança que Deus nos dá não tem nada a ver com ouro e nem com prata, porque Deus pode nos dar tudo ao mesmo tempo em que nos tira tudo. A verdadeira herança que Deus nos dá é um legado. E legado a gente só tem de duas formas. Caráter ao ponto de cheirar como Cristo. Se eu não cheiro como Cristo, se eu não olho como Cristo, se eu não amo como Cristo, se eu não sou o próprio Cristo que habita em mim, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Se eu não morrer com Cristo numa cruz e não nascer de novo com Ele, para que nasça em mim uma nova criatura, eu não sou nada, eu não tenho legado, eu não tenho nada. E a segunda forma é filhos, porque os filhos vão me dar sequência. A minha história vai continuar através deles e o melhor, como flechas, eles vão muito mais longe no evangelho do que eu. Amém? Porque a proposta de ter filhos é que eles vão mais longe na caminhada até o retorno de Jesus. Eles vão indo mais longe, alcançando mais lugares, indo ainda mais profundamente nas Escrituras. Porque, veja, na igreja primitiva, o que se conhecia das Escrituras era muito pouco. Até a reforma protestante, o que se conhecia da Bíblia ainda era muito pouco, porque o poder sobre ela era da Igreja Católica Romana. Quando os reformadores vêm quebrando essa barreira e dizendo que todos somos sacerdotes universais de Deus e por causa disso precisamos aprender a ler a palavra dele, e isso fez com que os reformadores também incentivassem a criação de escolas para mulheres, a amplificação do ensino para homens e mulheres. Aí a gente começa a conhecer a Escritura. E de lá para cá, 518, 519 anos depois, 500 e poucos anos depois, nós ainda estamos aprendendo, porque a teologia que nós temos feito no último centenário, para mim, é a mais elevada que já tivemos até hoje.
E eu creio que teremos ainda muito mais avanço, né? Embora nós estejamos vivendo a primeira geração de filhos mais burra que os pais, a primeira geração de filhos em que o QI das crianças está menor do que o QI dos pais. Mas eu creio que Deus nos protege, que Deus nos mantém e nos ajuda. Então, os filhos são herança. Isso precisa ser entendido por nós de maneira clara e absoluta. Eu entendo isso, mesmo não tendo em mim um desejo emocional, um desejo intencional de ser mãe. E isso é um problema meu com Deus. Quem vai prestar conta sou eu, certo? Então, diante disso tudo, o nosso útero, ele é o que faz com que nós manifestemos a imagem e semelhança de Deus no feminino, porque nós geramos vida. O homem não tem como gerar vida sozinho. E ela vai dizer isso aqui um pouco mais para frente, a gente vai chegar lá. E eu acho muito importante a gente parar nesse ponto aqui, Regi, para falar sobre as 5 características que ela dá às mulheres. Ela vai dizer que nós fomos criadas para hospedar, acolher, responder, gerar e nutrir. Eu queria muito que a gente pudesse pensar a respeito de cada uma dessas características, desses adjetivos, porque nós estamos banalizando isso daqui, tratando como se fosse qualquer coisa e está perdendo o significado real. Quando a gente fala de hospedar, por que a mulher hospeda? Porque o colo da mulher é onde a gente se sente acolhido. O colo da mãe. Corre para a mãe. Para a gente ter uma noção do que é uma mulher que hospeda, vamos pensar da gente tirando férias. Quando a gente tira férias, a gente quer viajar. Quando a gente quer viajar, a gente quer dormir numa bela hospedagem. Não é? A gente quer um lugar cheirosinho. A gente quer um lugar que a gente se sinta acolhido, que a gente se sinta em casa, que a gente vá e não sinta saudade do nosso próprio lar. E a palavra de Deus diz para nós que essa é uma característica nossa, a hospedagem. Então, pegue as características de um hotel de luxo maravilhoso que você amaria estar e coloque numa mulher. Nós acolhemos. Nós fazemos com que o outro não sinta falta do lugar de onde veio. Nós curamos traumas através do nosso amor. Porque quando estamos em Cristo e recebemos o ágape dele, transbordamos de maneira extraordinária, de maneira magnífica, como homens não são capazes de fazer, porque não são criados como hospedaria. Nós somos lugares de permanência. Temos nos tratado como lugares de passagem, mas nós somos hospedagem, lugar de permanência. Concorda? Discorda? Quer falar alguma coisa? Tô falando há 5 minutos sem parar. Estou aprendendo, estou aprendendo. Nós somos feitas, criadas para acolher. Pensa, quando a gente se machuca. Olha, quando eu me divorciei do meu esposo, a primeira e última vez, se Deus permitir e assim o quiser, quando eu me divorciei do meu esposo, o que eu queria era acolhimento. O que eu queria era alguém que sentasse do meu lado e só me ouvisse chorar e chorasse comigo. Acolhimento. E essa característica nas escrituras é dada a nós, mulheres. Isso é verdadeira feminilidade. É nós exercermos o papel que Deus nos deu para manifestar sua glória. Aí ela continua. Nós somos responsivas. Gente, você já falou com alguém que não te respondeu? Sabe quando você chama alguém e a pessoa não te ouve? Às vezes não foi nem de propósito, mas ela só não te ouviu. Ficar no vácuo é terrível. Nós somos criadas para preencher essa lacuna da responsividade. Nós, quando estamos em Cristo, somos incapazes de não amar de volta alguém que precisa de amor.
Mesmo que seja alguém que nós, em nossa humanidade, julguemos que não merece. Porque nós somos responsivas. A gente responde ao que nos dão. Inclusive, nós sofremos quando recebemos menos do que aquilo que deveríamos receber. Aí ela vai dizer que nós geramos, como eu já disse, né? Nós geramos vida não só no útero. Venho dito isso live após live que temos feito. Nós estamos aqui gerando em vocês. Gerando, eu espero e clamo ao Senhor. Amor por Cristo, vontade de conhecer mais a Ele, vontade de ler a palavra, vontade de ler boas literaturas, vontade de se encontrar em Deus para manifestá-lo em sua glória. E nós nutrimos. Isso também é muito importante. Porque nós nutrimos a nossa casa. Nós transformamos 4 paredes num lar que alimenta pessoas. Sabe qual é o meu sonho? Eu tenho um sonho que eu não sei se o Senhor um dia vai ter misericórdia de mim e vai me abençoar. Eu sonho que um dia a minha casa seja um lugar de nutrição de outras pessoas. Eu peço a Deus para que a minha próxima casa, que se o Senhor me abençoar, que a minha próxima casa, que o maior cômodo seja a sala de estar e de jantar. Sabe, salão assim? Salão que junta sala de jantar com sala de estar? Que seja um salão enorme e eu consigo visualizar uma mesa de 12 lugares, um sofá em L que cabe 8 pessoas. Porque eu quero e peço a Deus e clamo a Ele que eu seja tratada em hospitalidade para que a minha casa seja um lugar que as pessoas busquem quando estiverem em sofrimento. Porque quando eu estava em sofrimento, eu lembro como se fosse hoje, eu sinto como se fosse hoje. No dia que eu assinei o meu divórcio, eu estava morta. Eu saí do cartório. Eu não me lembro os lugares pelos quais eu passei. Eu não me lembro como eu saí de lá. Eu não me lembro como eu cheguei na casa de uma amiga minha. Mas eu fui para a casa dela implorar por acolhimento, por nutrição. E eu tive. E lembro bem que a sala dela era duas salas, uma de TV e uma de estar. Então hoje eu sonho com isso. Eu posso não ter filhos do meu ventre, mas eu espero que o Senhor me dê multidões que busquem acolhimento naquilo que eu tenho para oferecer dele. E é isso que nós temos que ansiar, porque nós mulheres estamos nesse lugar de nutrição. E claro, quero que o meu marido, assim que chegar meia dúzia de gente, assim que chegar um ônibus de gente, uma van, que ele vá para a churrasqueira, que ele tenha prazer em alimentar as pessoas como eu, sabe? Então eu tenho orado por isso, para que o Senhor me dê essa vontade, porque eu, Viviane, não tenho. Mas eu peço a Deus que me dê isso, que a minha casa seja lugar de... Gente, olha, eu vou falar uma coisa para você, a Ana Kelly entrou aí na live, eu lembrei. O meu marido não gosta de gente em casa. Tanto que o meu escritório é a minha sala. A gente não tem sala hoje. Porque a minha casa é muito pequenininha e a gente teve que fazer uma escolha. Ou eu tinha um lugar confortável para trabalhar, ou pessoas seriam recebidas aqui em casa. Então, para eu receber gente aqui, tem que sentar a minha mesa. E a minha mesa hoje só tem 4 lugares. Então, eu não posso receber muita gente. Mas ontem, eu estava aqui, eu assisto aula com a Ana Kelly, uma amiga minha. Ela mora em João Pessoa. E a gente assiste aula, a gente faz faculdade junta, a gente estuda a Bíblia junta. É aquela do áudio de 5 minutos? Não, essa é de São Paulo, é uma doida de São Paulo. A Ana Kelly é uma que eu tô sempre no Meet com ela, a gente tá sempre assistindo aula junto, estudando junta. E faz o quê? Pelo menos 8 ou 9 meses que nós estamos caminhando juntas diariamente. Ela é minha intercessora, ela é minha amiga, ela é alguém que eu posso chorar, que eu sei que não vai sair a conversa dali. E aí a gente estava ontem, era 11 horas da noite no Meet aqui estudando Apocalipse. Meu marido virou aqui, chegou aqui do meu lado e falou assim: "Você já chamou a Ana Kelly para vir aqui em casa?" Eu falei: "Ué, mas você não gosta de receber visita?" "Não, não. É a Ana Kelly. Chama a Ana Kelly para vir aqui em casa." E ela mora na Paraíba, então ele sabe. Paraíba, Ana Kelly é Paraíba, né? Que ela não João ia vir Pessoa. algumas horinhas só. Então, ele sabe que se ela vier, ela vai ficar aqui uns 10 dias. E eu falei: "Bem, mas não tem onde ela dormir." Aí ele: "Não, isso daí a gente coloca um colchão, a gente dá um jeito."
Então, eu tenho orado, clamado a Deus para me dar isso. Que eu saia do lugar de ser alimentada e passe a alimentar. Então, nós temos que buscar por isso. Porque nesse lugar nós estaremos plenamente satisfeitas, plenamente alegres, plenamente contentes, porque é o lugar que o Senhor nos criou para estar. E é isso que a gente precisa entender. Eu não tenho que ser o que Deus diz que sou para Ele, por causa dele. Eu tenho que ser o que Deus diz que eu sou por minha própria causa, para que eu possa ter vida, e vida em abundância, porque o meu lugar é de filha, não é de qualquer uma. Não é de qualquer jeito. Não é em qualquer lugar. Né? E essa verdadeira feminilidade, e esse jeito de servir, e esse jeito de amar, e esse jeito de glorificar a Deus é individual para cada um. Individual para cada um. Eu vou glorificar a Deus de um jeito, a Regi vai glorificar de outro. A Regi tem um perfil que fala contra o feminismo. Ela está abrindo o olho de dezenas de milhares de pessoas. Não é o meu jeito de agir. Eu não suporto. Regi, eu vou ser sincera com você e te pedir perdão. Tem hora que eu não suporto os teus stories porque me dá vontade de vomitar. Porque você fala verdades que me doem na alma. Me dói na alma. Eu comento deles com outras pessoas, eu divulgo do jeito que consigo, mas tem dia que eu não consigo assistir e eu oro muito por você. Eu oro muito por você, porque eu não sei como você suporta ver a miséria tão de perto. É triste. É E o muito meu triste. jeito de glorificar a Deus é outro. Entende? É outro. Eu falo de outras coisas, eu sou doutrinária. Eu quero socar a doutrina na cabeça das pessoas. Então você tem as suas lutas, eu tenho as minhas. E assim a gente segue, cada uma na sua maneira de ser feminina, mas sempre dentro da essência. Sempre dentro daquilo que foi proposto. Sim. Não é? E aquilo que a gente precisa melhorar, a gente precisa reconhecer que precisa melhorar. Às vezes a nossa forma de hospedar alguém, até pelo advento da própria internet, pelo trabalho que a gente desenvolve aqui, ou por até mesmo essas questões de pandemia, muitas vezes esse trabalho de hospedar alguém, ele se torna uma conversa no direct. Ou às vezes a pessoa migra lá para o WhatsApp para mandar um monte de áudio, contar um monte de aflição para você, e você se torna a pessoa que está acolhendo essa pessoa que está sofrendo. Então, a forma que Deus nos usa para acolher, às vezes uma pessoa é chamada para fazer essas cinco, como é que fala? Nós fomos criadas para 5 coisas, né? A forma que Deus manifesta essas 5 coisas em nós é de formas diversas. Então, talvez uma mulher vá gerar tudo isso indo lá para a África fazer missão. Outra vai gerar tudo isso sendo esposa de um pastor. Outra vai gerar tudo isso sendo uma simples estudante. Outra vai gerar tudo isso sendo dona de casa e cuidando do marido e dos filhos. A outra vai ser aqui na internet, a outra vai ser no YouTube, a outra vai ser com um curso. Empresária, honesta, decente, digna, que não rouba, que honra a Deus com seu trabalho. Uma funcionária também, qualquer coisa assim. Deus nos chama, nos colocou em todos os lugares. Nós estamos em todos os lugares. Não há como dizer que tudo bem, você pode ser empresária, você pode ser missionária, você pode ser esposa, mas você tem que ser dessa forma. Não. Deus vai nos usar, talvez, para nutrir as pessoas de outras formas. E o gerar vida, às vezes, é um olhar que gera vida em alguém, um olhar de compaixão, ou é ficar em silêncio muitas vezes. É gerar vida, é nutrir alguém. Às vezes a pessoa só quer chorar para você, ela só quer contar, ela não quer te ouvir, sabe? Ela não quer ouvir os teus conselhos, ela quer chorar para alguém. As 5 coisas é hospedar, acolher, responder, gerar e nutrir. São as 5 coisas para as quais Deus nos criou: para hospedar, para acolher, para responder, para gerar e nutrir. Sim. Bom,
ela vai dizer aqui que a Bíblia apresenta algumas verdades universais sobre o que significa ser mulher. E eu acho que a gente tem que discutir essas verdades, porque elas são polêmicas, assim, e elas me confrontam em alguns lugares. Então, ela vai dar essas características dizendo que a suavidade é um elemento que está no âmago, a criação de relacionamentos profundos, o espírito responsivo e acolhedor e a criação de um lugar que gera e nutre vidas. Suavidade. A suavidade, gente, não é você, não necessariamente é também. Mas não necessariamente é você ser uma pessoa tchutchuca, leve, delicada, Não há fofa, nada de errado em ser isso. não tem Diga-se de nada de passagem. errado em ser isso. É lindo ser isso. Olha, eu fui tomar café com uma menina conhecida de uma outra igreja, não a minha. E a gente foi tomar café junto. Eu, ela, o esposo dela, meu marido estava trabalhando, não foi, mas nós sentamos à mesa. Ela é essa pessoa. Doce, meiga, suave, ela fala manso. É uma delícia ouvir ela. Ela me inspira a querer ser mais mansa, ela me inspira a querer ser mais delicada. Mas essa não sou eu. Minha cunhada é essa pessoa. E aí a zoeira na família é que eu sou a que tá em terceiro lugar, segundo e terceiro, porque meu outro cunhado não tem namorada, né? Mas ela está sempre em primeiro, essa uma está sempre em primeiro, porque ela é toda querida, ela é toda meiga, ela é delicada, ela está sempre servindo, ela está sempre se doando pelos outros, então ela é esse estereótipo mesmo. E assim, é uma pessoa adorável, amável. Não há nada de errado nisso. O errado é a gente querer dizer que só é esse estereótipo que representa a feminilidade. Pode E a gente continuar. tem que entender que essa bonitinha, essa belezinha, que é uma belezinha mesmo, eu tenho vontade de morder aquela menina toda vez que eu vejo. E pior, ela toca violino extraordinariamente bem. Dá vontade, às vezes, de socar ela também. Mas na maioria das vezes é de morder e beijar e agarrar. Ela, cá, beijo. Se você tiver cá, beijo. Ela é muito gostosa. Só que para ser assim, deixa eu fixar o teu comentário. Para ser assim, para ser uma pessoa assim, eu sei que ela teve uma excelente criação. Ela foi criada com pai, com mãe, numa família saudável, numa igreja saudável, crente desde sempre. Então ela foi alimentada para ser isso. Mas 80, sei lá, 90% da nossa população feminina não teve isso. Como eu não tive, como talvez você não tenha tido. Nós fomos criadas para ser fortes, viris, para nossa própria sobrevivência. Porque fomos criadas por mulheres feridas, que precisaram ser curadas, se é que já foram. Então a nossa resposta social é bruta, o que não nos torna menos feminina. O meu marido me acha maravilhosa, graças a Deus. O meu marido nem gosta quando eu fico muito cheia de mimimi, porque ele é bruto também. Então, se eu for cheia de mimimi para ele, ele vai me segurar de um jeito que vai me machucar. Eu preciso estar respondendo de uma maneira mais bruta, porque ele é bruto, né? Machuco ele de vez em quando com as unhas compridas? Machuco, mas daí a gente pede perdão e continua a vida. Ai, tua unha tá Então, linda, aliás. aliás, deixa eu te contar uma gambiarra que eu fiz. A minha unha ela tá para quebrar bem aqui em cima onde sangra. Aí o que que eu fiz? Cortei um pedaço de, como chama? Band-aid, sabe? Ó, cortei mesmo aqui, tá outra metade. Assim que essa aqui sair, eu vou pôr. Cortei um pedaço de band-aid e coloquei e passei base por cima, mas tá soltando, ó. Se essa unha quebrar, eu vou chorar, porque eu sou moça, feminina e delicada. Eu gosto da minha unha grande, mas ela tá bonita mesmo, tá? Eu fui numa manicure nova essa semana. Bem Deus bonito. me apresentou uma menina querida e eu fui. Enfim, papo de mulher, com licença. O que que a gente tem que fazer? Se reconhecer como a gente é. Primeira coisa, eu só entendi os meus problemas, as minhas carências, as minhas ausências, as minhas falhas, as minhas dores. Quando eu olhei pra mim e falei, tá podre, tá cheirando mal, a ferida tá com pus.
Preciso fazer que nem Jó. Pegar uma casca de pedra, raspar, para tirar o pus, para fazer sangrar, tirar a pele morta e começar de novo. E como que a gente faz isso? Indo para a cruz com Jesus. A gente tem que ser crucificada com Ele. Eu vou falar isso até o último dia da minha vida. Morra com Cristo, porque só Cristo pode te dar uma vida nova. Só Cristo pode curar as suas feridas. Só Cristo pode sarar você e te fazer um novo caráter, uma novidade de vida, que não importa o que você viveu na tua infância, não importa os seus traumas, não importa quem seus pais são, se foram, se não foram, não interessa. Pai é Deus. Senhor é Cristo, ajudador é o Espírito Santo. Nesses 3 homens que a gente tem que se apegar. Nessas 3 pessoas que compõem o nosso Deus triuno. Porque eles são a única resposta que nós temos. E processo de intimidade com Deus. Oração, leitura da Bíblia. Olha, eu sempre quis orar mais. Senhor, eu preciso orar mais. Eu preciso de mais tempo de oração. Tô orando pouco. Opa, amém. Tô orando pouco. O que eu posso fazer para orar mais? O que o Senhor fez? Meu marido me deu essa Bíblia de... Tudo bem, que fui eu que pedi, obriguei, mandei o link, falei, passa lá e compra. Mas essa Bíblia aqui, ó, que é uma Bíblia de anotação, tá vendo? Ah, igual a minha. Vou te mostrar o meu uso da minha Bíblia de anotação para você poder me copiar. Olha aqui. Eu estou orando a minha Bíblia. Então, veja. Ah, Eu tô em não, não é Provérbios. assim, não. Ó, eu tô em Provérbios. Eu coloco aqui a data e leio o capítulo de acordo com a data e oro ela. Oro o que eu li. Peço a Deus o que Ele está me exortando. Provérbios vai dizer, cuide da sua língua. Eu oro, Senhor, cuide da minha língua, que ela não seja ferina, que ela não gere morte, que ela não seja má. Aí ele fala, o homem que convive com a mulher rabugenta é melhor que morasse no deserto. Eu falo, Senhor, que eu não seja essa mulher, que eu não seja rixosa, que eu não seja como uma goteira na cabeça do meu marido. É assim. Ó, tem dias que eu não tenho nada muito para orar, que eu tô meio de mal comigo, eu tô meio chateada com a vida. Aí eu só peço perdão a Deus pelos meus pecados, agradeço, sigo adiante pro próximo dia. Tá vendo? Eu estou orando a Bíblia. Vou levar o quê? 30 anos? Talvez leve 30 anos. Mas eu não tenho pressa. Eu tenho a vontade de estar com o meu Senhor. Porque só Ele pode fazer com que eu entenda que eu fui criada para hospedar, acolher, responder, gerar e nutrir. Então a minha feminilidade tem que ser pautada nisso. Não num jeitinho meigo de falar o que é lindo, mas não sou eu. Ah, eu tenho que aprender a não gritar? Óbvio, porque a Bíblia diz que aquele que controla a sua boca controla o seu corpo todo. Então é óbvio que eu preciso não gritar. Eu tenho que parar de falar palavrão? Gente, eu sou carioca. Eu passei 30 anos da minha vida falando mais palavrão do que português. Tô tendo que renovar minha mente? Tô. Pô, esse final de semana eu fui passar o fim de semana lá numa igreja, ministrar para mulheres. Estava eu no momento de intimidade com os pastores da igreja. Me soltam um palavrão. Fingir que nada aconteceu? Não, pedi perdão. Falei, gente, vocês me perdoam? Tô sendo tratada ainda por Deus. Eu não tenho vergonha de quem eu sou, gente. Deus não tem vergonha de quem eu sou, eu vou ter vergonha de quem eu sou. Jesus está trabalhando junto comigo, eu vou ter vergonha da obra que ele está fazendo? De jeito nenhum. Porque a obra que ele prometeu, ele vai cumprir, vai ser perfeita. Mas é hoje? Não, vai ser amanhã? Talvez também não, mas nós estamos aqui na labuta. Na labuta. Porque é labuta. Gente, minha sogra entrou na live. A Prof. Marta? É, minha sogra. Tô me Prof. Marta. achando. Beijo, Ó, dona Marta, sogra. eu falei que eu tô em segundo e terceiro lugar, a depender aí, né? E que em primeiro tá a Mai, porque a Maiara é maravilhosa.
Bom, Pode continuar. que mais? Criação de relacionamentos profundos. Nós somos essa pessoa. Nós precisamos de relacionamento profundo. Olha em volta, vê o tanto de mulher morrendo porque está se tratando como superfície. Está se tratando com desrespeito, se tratando com deslealdade, ferindo o próprio coração, se humilhando, se envergonhando. Regi, você falou semana passada nos seus stories, e esse eu vi, do filme da Cinderela. Que lástima. Que lástima. Essas mulheres estão sendo ensinadas a quê? Uma mulher que não é feliz sendo mulher, Uhum. o homem que não sabe quem é, e fadas que não são fadas. Nós estamos colocando os nossos relacionamentos todos nesse patamar. Todos iguais, mesmo nível. Depende do dia, depende do humor, depende. Depende! Como assim depende, gente? Então, Jesus perdoa você, depende do humor dele. Então, a cruz de Cristo depende. Não depende nada, nada depende. É o que é. As coisas são o que são. A verdade é uma só, não tem duas. Não é a verdade da Regiane e a verdade da Viviane. É a verdade de Deus. A Regiane pode ter uma opinião sobre essa verdade e a Viviane outra. Mas a verdade não deixa de ser verdade por causa disso. E nós estamos ficando malucos, porque, não, essa é a sua verdade, a minha é outra. Não, 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 não. Ah, isso é o que mais ouço. Isso é uma loucura. É uma insanidade completa. Se eu sou cristã e o que permeia a minha vida, o que cerca as minhas ações, o que cerca o meu coração, o que cerca a minha mente é Jesus, então a verdade dele é a verdade que eu tenho que acreditar. Não é nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém, é a dele. A Bíblia diz que eu tenho que ter filho, eu não quero ser mãe. E aí? A verdade de que nós devemos ter filhos deixa de ser verdade porque a Viviane resolveu que não quer ser mãe? Não! Paulo vai dizer que somos santificadas na geração de filhos se permanecermos fiéis, honestas e puras. Eu vou perder isso porque eu não quero. Porque não deixou de ser verdade porque eu não quero. E essa é a loucura do mundo que nós estamos vivendo. Não, eu não quero ser mãe, então aquilo que a Bíblia diz que ter filhos é a herança do Senhor, que ter filhos santifica a mulher, né? Então eu não acredito nisso. Então isso não é verdade porque não me convém. Isso é uma loucura. Eu, por exemplo, eu não gosto daquela parte que fala na Bíblia que a gente tem que suportar uns aos outros em amor. Para mim, só suportar estava bom, não precisava ser em amor, né? Porque suportar, a gente consegue suportar um monte de gente, mas tem que ser em amor. Para mim não precisava, mas não importa o que eu queria. E aí eu vou dificultar esse texto um pouquinho mais para você. Não é suportar de aguentar, é suportar de dar suporte, ajudar, servir. Eu sei, eu já aprendi com você. Eu já falei disso na outra live, você já me deu essa Então aula. é pior ainda, minha filha. Porque com Jesus o buraco da vida é mais embaixo. Não é nada É fácil. incrível, porque quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê que não é sobre a gente, né? E aí eu quero voltar só um pouquinho que você falou de mulheres tendo relacionamentos superficiais, fingindo ser o que não são com relacionamentos superficiais. E tem uma coisa que há muito tempo já, assim, há meses, eu venho observando em mulheres, né? Não que eu fique cuidando da vida das pessoas, que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas que eu fico observando, assim, sabe? A gente vê umas coisas aqui na internet, a gente vê umas coisas na vida real. Como que são os relacionamentos hoje? As pessoas se conhecem, elas se encontram, elas ficam, e aí esse ficam envolve tudo que você possa pensar, ou talvez pouca coisa, independente disso. Aí talvez evolua para uma ficação mais avançada. E aí, quando esse relacionamento evolui para um ficar fixo, não sei como chama mais, né? Um ficar fixo, vamos dizer assim. Então, eles estão ficando. A mulher começa a criar expectativa
Sei. Porque assim, até então ela é uma pessoa livre, desimpedida, jamais que ela quer relacionamento. Imagina que ela vai querer algo assim. Mas ela começa a ficar mais vezes com essa pessoa e assim, é natural da mulher. A mulher vai se envolver emocionalmente, ela vai passar a querer ter essa pessoa perto. Na cabeça dela, aquilo é um relacionamento. Só que a mulher quer o quê? Ela quer o pedido. Ela quer que o cara peça ela em namoro. Só que aí tem um problema. Ela não pode confrontar esse cara, porque se ela confronta ele para um namoro, ele vai dizer e ele disser que não, ela perde o cara, porque ela confrontou ele, forçou ele a tomar uma decisão. Ela perde esse cara, porque assim, esse cara não precisa ficar com ela se ele não tem interesse, porque ele consegue o que consegue com ela com qualquer outra, porque todas estão, quase todas estão assim. E se ela confronta ele, ela tem medo de confrontar e ele não aceitar. Então ela não confronta, ela fica esperando algo que ela não sabe se vai receber, porque hoje a mulher perdeu justamente esse poder de se impor com alguma coisa, porque ela passou a dizer que não tem interesse em mais nada. Por outro lado, talvez o menino também tenha esse interesse de querer namorar com ela, mas não vai pedir por quê? Porque talvez ela seja pague de muito livre, de muito não preciso disso, eu não quero um relacionamento, e ele tem medo de pedir e ela não querer mais saber dele porque vai correr dele, porque agora ele tá querendo um relacionamento sério e ela não. Então veja o limbo que as pessoas se enfiaram nas relações. Assim, a necessidade relacional, especialmente das mulheres, e não estou dizendo que os homens não, mas especialmente das mulheres, é uma necessidade real, natural, biológica. É da nossa essência enquanto mulher. Eu não quero dizer que só vai ser feliz se estiver se relacionando, de modo nenhum. Eu sempre falo isso, que quando, bem antes de eu namorar, né, até meu pastor vive falando na igreja que eu dizia que eu nunca queria casar. E eu dizia realmente isso. É, e é quase um meme na minha igreja isso. Mas eu dizia uma coisa que era real pra mim. Eu sou feliz sozinha. E eu era feliz sozinha. Não vou dizer não, eu era infeliz. Não, mas se eu conhecia alguém, assim, é automático. Você pode, assim, no outro dia tu não quer mais nem ver a pessoa, mas se você conhece alguém, conversou com essa pessoa, na cabeça da menina, ela já imagina como seria um relacionamento com ele. Mesmo que ela não queira se relacionar, mesmo que no outro dia ela vai pensar, ai, da onde esse cara é mó escroto, nada a ver. Mas imaginou, porque é da nossa essência, do nosso âmago ser assim. E aí a gente estragou tudo. De repente a gente abriu as mãos assim, ó. E aí tudo se torna superficial. E isso é tão verdade que a gente se apaixona sempre pelos caras errados, na expectativa de que seremos tão especiais, extraordinários, maravilhosos que eles mudarão por nossa causa e quererão ficar conosco para sempre. É ou não é? Isso é tão louco que a gente está sempre achando que a gente vai mudar os outros, porque a gente precisa de autoafirmação deles. Não é nosso, não. Porque Não é de não Deus, sabemos não. quem somos. É o pior. Isso é o pior. Isso é o pior. Eu não gosto nem de pensar nisso, que eu fico nervosa, porque eu lembro de mim e aí eu fico triste porque eu aprontei tanto, mas tanto, que só Deus na minha casa. E eu achava que eu era maravilhosa, extraordinária. Mas eu vou falar uma coisa pra você. O feminismo só dura até os 40. Porque uma mulher que chega aos 40 ainda feminista, ela tá sozinha, sem relacionamento com ninguém, quiçá com a família dela, porque muitas vezes nem isso ela consegue, porque ela vai se amargurando, ela vai se fechando, ela vai se doendo tanto que ela não consegue sequer se relacionar com os da própria família. Se ela teve filhos, esses filhos não conseguem ficar perto dela, porque ela joga neles toda a sua carência e dependência. E aí ela vai olhar para trás e vai falar: que foi que eu fiz? Passaram homens excelentes pela minha vida e eu rejeitei. E agora? Vou passar mais 40 anos se viver até os 80? Remoendo, remoendo, remoendo. A menos que Jesus entre na vida dessa mulher. Porque senão o destino dela é tão sofrido aqui como na eternidade depois. E veja bem, não significa que ela vai ser uma pessoa amargurada ou triste e insuportável porque não encontrou um homem.
Porque é Não. importante deixar isso claro, porque assim, anda muito complicado falar coisas na internet. A gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra, então vamos deixar claro. Não significa que ela se torne essa pessoa amargurada, que a gente fala muito da solteirona de 40 anos, né? Que ficou lá com a casa cheia de gato, virou mãe de pet e tal. Deixa eu ir Né, ali, Vivi? peraí. Deixa eu dar. Né, Viviane? Mas assim, não é sobre isso Quase. necessariamente. É uma Eu pessoa. fui salva pelo gongo, Regi. Eu fui salva pelo gongo. É aquela pessoa que ela se torna insuportável. Assim, todos nós conhecemos alguém, não precisa ser uma pessoa feminista, há uma pessoa que é amargurada, aquela pessoa insuportável, sabe? Que você tolera ela, sabe? Porque assim, ela é chata, ela é amargurada, ela só reclama da vida, ela tá sempre com problema, ela tá sempre cabisbaixa. Sabe aquela Nunca tá pessoa que bom. chega assim, parece que ela coloca um peso assim, sendo você, e parece que você trabalhou o dia inteiro em pé, no pesado, assim, que tu tá com um saco de cimento no ombro quando tá perto dessa pessoa, é disso que a gente tá falando. Essa pessoa não é amargurada, triste, chateada, depressiva, insuportável, porque não achou um homem perfeito, bom, maravilhoso, príncipe encantado, porque esse homem nem existe. E mesmo que existisse, ela é assim porque ela construiu uma narrativa que ela não encontrou a paz verdadeira, a felicidade verdadeira, que é Cristo. O que nos salva, o que faz com que nós conhecemos nossa essência e revelemos, manifestemos a nossa feminilidade, que é o estudo, é Cristo. Cristo somente, somente Cristo. É tudo por Ele, para Ele, em honra a Ele, para a glória dele. Nós somos verdadeiramente femininas, exalamos feminilidade, ou somos mulheres reais quando glorificamos a Deus. Assim como os homens vão ser tudo isso da forma de ser homem para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. E se aí um homem que glorifica a Deus encontra uma mulher que glorifica a Deus e decidem glorificar a Deus juntos, ó, casamento perfeito, porque não tem nada a ver com nenhum dos dois. Tem a ver com quem eles estão glorificando. É sobre Cristo o tempo inteiro. É sobre a manifestação da glória do Pai o tempo todo. Não tem a ver com a Viviane, com o Leonardo. Não tem a ver com nenhum de nós dois. Quando eu decido não ter uma discussão ridícula com meu marido, não é porque ele tá errado, eu tenho que. Ou então, não é por isso. É porque eu penso assim: essa briga vai me dar razão se eu ganhar. Quando eu tiver razão, meu marido vai se sentir como? Um lixo. Então é melhor eu ceder aqui, porque ele não é burro, ele sabe que eu tô cedendo, porque meu marido sabe quando eu tenho razão. Ele não é burro, a última coisa que ele é burro. Então eu cedo aqui, ele sabe, da próxima vez ele vai me beneficiar também. Por quê? Porque o nosso casamento não é sobre nós, é sobre quem a gente serve. Eu não tô aqui para ser feliz. Eu tô aqui para mostrar ao mundo como a igreja ama Jesus, amando meu marido. Como que a igreja ama Jesus? Adorando, se entregando, cuidando, ceando junto, Meu pai que clamando fala, pela. Vivi, meu pai que fala, ele falava, né? Porque agora a gente não discute mais, mas ele falava assim: tá bom, você tem razão. E tu vai fazer o que com a razão agora? Aí isso eu aprendi. Tá, tudo bem. Até outro dia alguém pediu assim, que deu uma treta, alguém pediu assim: tu não vai responder? Tu vai deixar por isso mesmo? Eu falei: gente, eu tenho razão. Se eu for dar razão pra ela, ela vai fazer o que com a razão? E eu sei que eu tenho razão. E eu vou fazer o que com a minha razão? Não vou convencer essa pessoa, deixa ela lá. E às vezes é isso. Assim, o meu marido, nosso, né? Seu marido, você, seu marido, eu, meu marido, é um só. Então, se eu tenho razão e meu marido perdeu, significa que eu perdi também. E se eu perdi a razão e meu marido ganhou, significa que ele perdeu também. E que eu ganhei também, né? Porque é para ser um só, não é uma disputa para ver quem tá certo, não, porque isso aqui fui eu que acertei. Não significa que a gente viva um mar de rosas, que nunca tenha tretinha, né, Vivi? Sim. E esse princípio, porque isso é um princípio, isso se aplica a tudo na nossa vida. A tudo.
Por que que eu vou responder alguém que eu sei que está errado, se eu sei que aquela pessoa só quer uma resposta para discutir? Para que que eu vou querer dar minha opinião a respeito de todas as coisas? A minha opinião não interessa para ninguém. A minha opinião sobre as coisas não interessa nem para mim. Que estou mais interessada em saber o que que Deus acha e pensa do que eu. Porque eu sei que do meu coração só sai porcaria. Então, assim, se a minha opinião não interessa nem para mim, que dirá para os outros? Que dirá para quem está na internet, que não sabe nem quem eu sou de verdade? Porque aqui na internet eu mostro para você o que eu quero que você saiba. Você não sabe nem quem eu sou. Então, de que adianta eu te mostrar a minha opinião? Então, assim, a gente está querendo falar demais, ouvir de menos, opinar demais, entender de menos. Olha, uma coisa que eu li em Provérbios esses dias, porque agora que eu estou orando Provérbios, eu estou quase que decorando Provérbios, que Provérbios fala assim, ó. Quem responde antes que o outro termine de falar é insensato e nem ouviu. Ai, eu te interrompi. Ah, mas nós somos uma amiga, né? Nós somos uma amiga, tá Não, tudo mas bem. tá certo. Mas veja, eu tô falando uma coisa, você não sabe nem a que conclusão eu vou chegar. Você não sabe nem qual é meu pensamento, você já tá concluindo, respondendo, você nem ouviu. E outra, se você quer falar sem que eu termine de dizer, você não tá interessada nem em ouvir. Então pra que que eu vou continuar a conversa? Você tá entendendo? Você nunca vai ver aqui no meu perfil. Eu tô no meu, né? Tô. Você nunca vai me ver aqui discutindo com alguém. A não ser com as pessoas que me seguem. Porque eu me importo com elas, então eu quebro o pau mesmo. Se tiverem falando besteira pra mim, eu faço post mal criado sim. Porque aqui é doutrina. Eu tô aqui pra atacar a Bíblia na cabeça de vocês até sair sangue. Mas se alguém falar alguma coisa de mim, se alguém responder alguma coisa que eu falei e entendeu errado e quiser falar besteira, se essa pessoa não me procurou para saber o que eu disse, para entender o que eu falei, para me amar antes de me julgar, você acha que eu vou perder meu tempo, minha saliva? Eu tenho que ler Bíblia, minha filha. Eu não tenho tempo para ficar brigando na internet com ninguém, não. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que estudar. Eu faço mestrado, eu estudo Bíblia, eu leio a Escritura, eu quero ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou ficar ouvindo pelo povo falando na internet se eu não tô nem ouvindo Deus? Cadê a minha prioridade? Eu quero é fazer sexo com meu marido, ao invés de ficar tretando com os outros que não estão nem aí pra mim. Entendeu? Vou deixar de ter um orgasmo maravilhoso com meu marido pra ficar aqui perdendo meu tempo brigando, me estressando? Não vou! Porque a minha vida real tá aqui, não tá aí dentro dessa caixa desse celular que tá na tua mão. Minha vida real tá aqui desse lado. Então eu tenho que me preocupar com a saúde emocional do meu marido. Porque ele tá lá fora, ó. Que horas são? 8h20, meu marido tá trabalhando ainda. Porque eu não trabalho e ele tem que dar conta dessa casa. Então é com isso que eu tenho que me preocupar. É com a saúde emocional dele, psíquica. Porque no momento em que eu me rendo a ele, crendo que ele me ama, porque se eu casei, eu acredito que ele me ama. Ele vai se render também. É um movimento natural. A Bíblia promete isso para nós. A Bíblia promete para nós que no momentos em que amamos o nosso marido como ao Senhor, ele vai nos servir como Cristo em sacrifício. A Bíblia promete, se eu não acreditar na promessa de Deus para mim, eu vou acreditar em quê? E nós não terminamos nem a primeira página do nosso estudo de hoje, já são 8h20. Nós estamos na primeira página. Ah, misericórdia! Será que a gente consegue passar de 1 hora no meu hoje? Não sei, já passou, né? Não, a gente começou, era 7h30, né? Nós atrasamos hoje, porque nós ficamos tentando entrar aqui, entrar lá, entrar lá, entrar lá, entrar lá, já era 7h30, minha filha. Meu, nem vi que era tudo isso. Quem quer que a gente continue, dá um glória, dá um amém aí nos comentários. Senta o dedo aí no coraçãozinho pra gente saber que a gente tá agradando, porque senão a gente vai encerrar com 1 hora, tá? Não é uma ameaça.
É uma constatação da realidade. Vamos lá. Ó, ela tá falando aqui dos elementos que, ó, só para lembrar, tá, gente? Porque como a gente geralmente faz essas lives lá no perfil do Femenaria, a gente tá essa semana aqui no meu, porque lá não deu certo. Talvez a gente migre para cá, hein, Regi, dependendo do resultado. Porque dependendo da audiência, a gente migra para cá, não migra não. Mas tá bem estabilizado aqui e lá, tá quase o mesmo número de gente. Sei, a gente vai decidindo. Bom, esse é o livro que a gente está estudando, tá, amores? Para quem quiser, ele custa uns 30 e pouquinhos reais e a gente vai longe com ele, porque nós estamos há 9 semanas e olha só o que a gente viu. Então ainda tem mais 3 anos aí juntos. Bom, então vamos lá. Nossa, a gente não viu nem metade. Não, a gente viu 2 elementos que estão no âmago do que significa ser mulher, que é a suavidade e criação de relacionamento profundo. Aí tem espírito responsivo e acolhedor, que a gente já falou aqui hoje. Se você não viu, volta lá e vê de novo. E criação de um lugar que gera e nutre vidas, que é o que a gente está falando desde a primeira live de estudo sobre o lar. A criação de um ambiente que é o lugar em que a gente quer estar, que a gente quer voltar depois de um dia de trabalho. Aí ela vai citar aqui John Piper, uma graça. No âmago da feminilidade. Desculpa. Que? Desculpa, Vivi. É que eu fui ler Estavam pedindo o título do livro e eu achei que tu tinha dado uma pausa. O título do livro é Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Oi. Esse aqui. Pode ler. Aqui. Mary Cassian e Nancy DeMoss. Tá? Agora pode ler John Piper. Vão atrás, porque é muito bom. Eu tenho link na Amazon, a Regi tem link na Amazon. Então comprem pelo nosso link, tá lá no bio, tá lá na bio, minha, na bio dela. Apoiem o nosso trabalho, comprem os livros de vocês pelo nosso link da Amazon, porque nos abençoa, nos ajuda. Todo o nosso trabalho aqui é absolutamente gratuito. A gente faz por amor à igreja, mas a gente também tem conta para pagar. Então, se você puder, compre pelo nosso link. Não precisa ser só livro, né, Vivi? Pode reformar a casa, o que você quiser comprar pelo link. Pode comprar uma esteira para correr enquanto lê. Isso é sensacional. Se quiser, só comprando no nosso link, claro. Vai. Lê aí, John Piper, lê aí, que eu já falei muito. No âmago da feminilidade madura, existe uma disposição libertadora de apoiar, receber e nutrir a força e liderança de homens dignos por meios adequados aos diferentes relacionamentos femininos. E aqui elas começam aqui a falar de um negócio extraordinário que é o ser auxiliadora. Uma mulher madura, uma mulher cristã, madura, ama auxiliar, ama servir. E ela vai dizer para nós aqui o que é ser uma auxiliadora. Eu já fiz um trabalho acadêmico sobre isso. Auxiliadora do hebraico ezer é usada essa raiz ezer para falar do próprio Deus. A Carolina falando, que susto, achei que a Vivi queria uma esteira. Tá repreendido. Eu não quero não, muito obrigada. Não, gente, exercício físico é uma coisa que o Senhor me perdoe, porque é difícil para mim. Vamos lá abrir Salmo 33. Porque ela não cita os textos no livro, mas acho importante a gente ler. Porque é Deus falando dele mesmo, com o mesmo termo que ele usa na criação da mulher, chamando ela de auxiliadora. Então ele diz assim, ó, Salmo 33, verso 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Esse auxílio é o ezer. Então, Deus é o nosso auxiliador e o nosso escudo. E nossa alma espera nele. Esse auxílio aqui é a mesma raiz de mulher.
Então a mulher, ela é auxiliadora do homem nesses tempos de guerra, guerra espiritual, batalha. E no Salmo 72, 12. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Acode, acolhedor, auxiliador, Ezer. Essas somos nós. Quer dizer que nós somos iguais a Deus? Absolutamente. Quer dizer que os atributos comunicáveis de Deus, como ser auxiliador, é especialmente comunicado a nós, na nossa geração criacional nele. E é através desse atributo comunicável que nós nos assemelhamos à imagem e semelhança de Deus nos nossos dias. Que isso fique muito, muito, muito claro. Muito, muito, muito claro. Porque um Ezer, um auxiliador, oferece ajuda total e absolutamente indispensável. Mulheres, nós somos indispensáveis na criação. Indispensáveis. Não haveria homem se não houvesse mulher. Assim como não haveria mulher sem um homem. Porque nós fomos feitos para glorificar a Deus com os nossos relacionamentos. Conosco, agindo juntos sobre a criação. Ela vai dizer assim, preste atenção nesse texto, mulheres, por favor. O homem foi criado para glorificar e servir a Deus e não a si mesmo. Esse é o propósito maior do homem, o que descarta o conceito de que Deus criou a mulher para ajudar o homem a alcançar seus objetivos egoístas. Então, quando nós somos auxiliadoras, nós estamos auxiliando Deus, o homem, a glorificar a Deus. A gente não tem que auxiliar o homem limpando casa, lavando cueca, para o cara estar na rua ganhando fortuna e comprando o carro do ano. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, lave cueca e faça a comida do seu marido para que ele trabalhe e dê a você e sua família conforto, segurança e proteção. Não é para ele usar a marca da vez e nem ter os luxos que ele quer. Não, não. Auxilie o seu marido, porque o chamado dele é difícil. Porque ele tem que morrer por você. E para morrer por você, ele precisa sacrificar todos os dias da vida dele. Então, honre o sacrifício do seu marido e o auxilie. Isso é serviço mútuo. Meu marido me serve, eu o sirvo. E nós criamos uma família para a glória de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa. Toda família, de acordo com o plano de Deus, homem, mulher e filhos, é uma família tradicional. Mas nem toda família tradicional é uma família cristã. Toda família cristã é tradicional, mas nem toda tradicional é cristã. O que diferencia uma família tradicional brasileira de uma família tradicional cristã? Aquele com quem essa família senta à mesa. Pais cristãos criam filhos como flechas. Falam aos seus filhos sobre Deus de manhã, de tarde e de noite. E não é com legalismo, é com amor, gerando nesses filhos amor a Jesus. Então existem muitas famílias tradicionais por aí que não fazem ideia de quem é Jesus. Mas nós, sabendo quem é Jesus, somos tradicionais e temos a tradição de louvar e glorificar o nosso Senhor. É isso que nos diferencia. É isso que nos faz família de Deus. E essas famílias juntas criam cidades, nações, povo de Deus. Amém? Amém. A mulher ajuda o homem a glorificar a Deus de um modo que ele não conseguiria se ela não existisse. Sem a ajuda da mulher, o homem jamais conseguiria gerar vida. O papel da mulher é indispensável para que o homem cumpra os planos de Deus. Um homem rico, sem família, é pobre.
Provérbios vai falar muito sobre o homem rico que agrada ao Senhor. Mas Provérbios nunca, nunca fala que essa riqueza é sobre dinheiro. Nós somos ricos para Deus quando estamos ricamente debaixo da sua soberania. Então, um homem muito rico, sem uma família cristã, tradicional nos preceitos de Deus, é um homem muito pobre. É um homem de novela da Globo, que senta à mesa para tomar café da manhã com a sua família e é aquele brigueiro insuportável. É o adolescente que passa com a mochila nas costas, pega um copo de suco, um pedaço de pão e vai embora, que não dá bom dia nem boa tarde. É uma sogra ranhenta, uma esposa rixosa, um marido infeliz, amargurado, sozinho, que chega no fim do dia, fica até às 10 horas no trabalho, porque não suporta a ideia de voltar e deitar na mesma cama que aquela mulher que ele deixou de manhã. E nós estamos vivendo, escolhendo viver essa miséria. A gente está decidindo por isso. Quando a gente deixa um ciúme dominar a nossa cabeça. Gente, se tu acredita que teu marido está distraindo, o casamento de vocês já acabou. A base é a confiança, é o respeito, é a cumplicidade, é a parceria. Se tu precisa viver um inferno a partir do ciúme que sente, questione-se a respeito do seu casamento. Porque o problema é muito, muito mais profundo. Nós estamos vivendo vidas miseráveis. Eu vivi uma vida miserável com o meu marido durante 7 longuíssimos anos. Longuíssimos anos. Que a gente morava na mesma casa e não se falava. E ficava sem se falar por 15 dias. Hoje, eu não durmo com a Ira. Eu não me deito com ela. Porque o Espírito Santo deita na cama comigo e levanta comigo. Porque eu morri numa cruz e eu nasci espiritual. Eu não vivo mais a partir dos desejos da minha carne. Antes desse final de semana que eu tive uma experiência extraordinária com uma família de Deus lá de Curitiba, de São José dos Pinhais, eu estava há 15 dias me vendo morrer. Porque eu comecei a ter contato mais intenso com mulheres mortas espiritualmente. E isso, gente, eu tava morrendo. Eu esperava meu marido sair para não chorar na frente dele. E eu passava o meu dia orando e chorando ao Senhor, com pena das mulheres que eu tava vendo na internet. Pena mesmo, pena. Pena. Eu cheguei a pedir para Deus me permitir nunca mais pregar o evangelho. Sabe Jonas? Que Deus manda ir para Nínive e Jonas escorre e se a baleia não engole, ele não vai cumprir o propósito? Porque Jonas não queria pregar para aquela cidade. Porque aquela cidade era muito perversa. Aquela cidade merecia o inferno, de acordo com o julgamento de Jonas. E eu me sinto como se Deus estivesse falando para mim. Se você não for para Nínive, eu vou mandar um peixe te engolir. Tu escolhe. Ou tu vai por amor a mim, ou tu vai porque eu mando ir. Porque eu sou o teu pai, soberano sobre a sua vida. E eu continuo pregando para essas mulheres que eu anteriormente chamei de nojentas, porque o Senhor as quer. Não porque eu acho que a gente mereça nada, porque a gente não merece nada. Só condenação. Mas porque o Senhor... Só condenação. Mas o Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E não é na eternidade, é aqui. Porque na eternidade a gente não vai nem precisar se preocupar nem com vida, nem com morte, nem com dor, nem com pecado, nem com nada. Mas é aqui. Vida em abundância. A gente tem que sair da miséria. A gente tem que parar de comer o nosso próprio vômito. Viver na lama. No cocô. Isso é péssimo.
A mulher é auxiliadora do homem, da mesma forma que a igreja é auxiliadora de Cristo. A igreja ajuda Cristo a glorificar a Deus. Juntos, Cristo e a igreja produzem frutos, nova vida, novos discípulos e expansão da família de Deus, porque é a família de Deus que glorifica o Pai. Ou seja, o casamento, homem e mulher, o mundo visível nos ensina realidades invisíveis, ainda muito mais importantes. A união do marido e da mulher gera vida física. Da mesma forma, a união invisível de Cristo e da igreja produz vida espiritual. Os nossos relacionamentos sociais também representam isso. A forma como eu trato Regiane mostra para o mundo como Cristo trata os seus. A forma como nós nos relacionamos na igreja mostra uns aos outros o que Cristo espera de nós, o que Cristo gostaria de nós. E se não está glorificando a Cristo, a gente precisa parar e repensar o que está fazendo. O propósito da ajuda feminina não é exaltar o homem. Não tem nada a ver com o homem. Não tem nada a ver conosco. A ajuda da mulher contribui para que os dois alcancem um propósito eterno e maior e mais nobre, muito mais amplo e significativo que a nossa própria existência individual, que é a glória eterna e maravilhosa de Deus. A esposa ajuda o marido a exaltar e exibir a incrível magnificência do Evangelho de Jesus Cristo. Ela termina esse dia de estudo falando que o casamento foi o primeiro relacionamento humano fundamental, uma união cujo objetivo era espelhar as profundas verdades do Evangelho. O relacionamento entre o primeiro casal era absolutamente perfeito. Era um paraíso de amor, união e alegria, o que hoje a gente mal consegue imaginar. Porque a gente não consegue mais olhar para o nosso marido como um amigo, a gente não olha para os nossos pais como a quem honrar, a gente não olha para a nossa sociedade como a quem ser sal, a gente não olha para a nossa igreja como a quem ser auxílio a nós, na nossa fé. Então, nós estamos tendo muitas dificuldades com relação a isso. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, né? Eu gosto muito dessa música, chama Primeiro Amor mesmo. O primeiro amor, ela fala. E ela fala, quero voltar ao primeiro amor. Mas antes de falar de primeiro amor, ela fala de arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. E é muito triste essa cultura evangélica que nós temos, de que com o tempo o crente esfria mesmo. Porque o crente recém-nascido fica apaixonado por Jesus, mas daqui a pouco passa. Isso é uma falácia que Satanás plantou no meio de nós, cristãos, no meio da igreja evangélica. Não existe primeiro amor, existe amor eterno. Existe um amor que não se vende às circunstâncias. Um amor que enxerga além do que é visível e percebe a profundidade do invisível sendo comunicado em qualquer situação. Então não existe primeiro amor. Existe um amor cuja manutenção cabe a nós, cuja eternidade pertence a Deus. Então que nós possamos estar sempre fazendo a manutenção do nosso amor a Deus. Porque quando Deus derrama em nós, fica muito mais fácil amar qualquer outra pessoa. Qualquer uma. A Amém? gente se ama. Se ama. Regiane, eu te amo com um amor enorme, de irmã de sangue. É impressionante, meu Deus. É verdade, né? E a gente nem lembra como se conheceu. É verdade. Mas parece que a gente se conhece há muitos anos. Sim. Vivi, ali na página 87, tem uma pergunta que a gente pode terminar com ela. Eu grifei essa pergunta, mas eu fingi, passei por ela. E falei, finge. Não, não vou fingir, não.
Então, os elementos que estão no âmago do que significa ser mulher é suavidade, criação de relacionamentos profundos, espírito responsivo e acolhedor, criação de um lugar que gera e nutre vida e ser ajudadora. E a pergunta é: qual desses elementos é o mais difícil e desafiador para você? Então, isso é para nós refletirmos. Peça que Deus faça de você uma mulher que reflita os desejos e o coração dele, e não as nossas vontades, os nossos desejos. Tem uma parte aqui, agora eu não lembro onde é que tá, que eu só li e não grifei. Aqui, é um pouquinho antes da pergunta, que aí fala um pouquinho mais do meu tema, daí eu já te libero. E como ficam os direitos das mulheres nesse estudo todo? Nessa história de auxiliar o homem, de trabalhar, de ter que cumprir elementos do nosso âmago, de revelar uma forma de identidade que Cristo nos deu, de sermos a semelhança de Deus. Como ficam os direitos das mulheres, que é algo tão reivindicado ultimamente? Quais as implicações disso nas decisões que tomo sobre relacionamento, casamento e filhos? Como a minha ideia de os meus direitos, mas isso vai violar os meus direitos, tem influenciado na forma que nós atuamos com os relacionamentos, as amizades, o casamento, os filhos? Pode falar, Vivi. Eu fico um pouco indignada porque, assim, como que eu posso olhar para Jesus crucificado e reivindicar direito sobre qualquer coisa? Como que eu posso olhar para Jesus sangrando, com uma cruz enorme enfincada na sua cabeça, na sua testa, no seu cérebro, uma lança fincada na lateral da costela, com os punhos furados e arregaçados? Isaías vai dizer, e aí a ciência vai mostrar que não havia um pedacinho da pele de Jesus, da sola dos pés até o couro cabeludo, que estivesse inteira quando ele foi crucificado, de tanta chicotada que ele levou, murros, socos, chutes. Como que eu posso olhar para esse Cristo crucificado e pensar assim, mas eu tenho direitos? Tudo bem que nós somos uma sociedade que está crescendo, que está entendendo que somos todos indivíduos, né? Que mulher vota, que mulher fala, que mulher pensa, e isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com uma construção cultural pervertida. Mas quando a gente olha para a cruz, todos os nossos direitos foram ganhos lá. Eu fico mal quando eu olho para Cristo crucificado e quero reivindicar alguma coisa. Eu me sinto um lixo de ser humano quando eu faço isso. Continua aí, Rede. Eu vou pegar um adendo, vou ler um pedacinho desse livro aqui. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Ela fala assim: o movimento feminista moderno nasceu e tem sido sustentado por persuadir mulheres a marchar e a clamar por direitos. O direito de voto, o direito de ser livre das algemas do trabalho doméstico, o direito de oportunidades iguais de emprego, direito a salários iguais, o direito a controlar o próprio corpo, o direito de dizer o que queremos dizer, de fazer o que queremos fazer e de ser o que queremos ser. O direito de ficar livre do nome do marido e de todas as outras formas de dominação masculina. Disseram as mulheres que exigir os seus direitos era o caminho para a felicidade e a liberdade. Afinal, se você não lutar pelos seus direitos, ninguém... Peraí, que eu pulei aqui. Ninguém mais o fará. No entanto, estou convencida de que a reivindicação de direitos produziu muito, se não a maior parte da infelicidade que as mulheres sentem hoje. E aí ela fala, mas aqui, já tô acabando, calma aí, que muitas vezes uma decisão que alguém toma no escritório, um motorista grosseiro na estrada, uma fila longa no caixa, uma palavra impensada dita por um membro da família, uma pequena ofensa real que você simplesmente se sentiu ofendido, feita por um amigo, alguém que falha em cumprir um compromisso ou um telefonema que me acorda quando eu queria dormir,
Se estou vigiando os meus direitos, sempre pensando sobre os meus direitos, a menor violação de algum deles pode me fazer agir com mau humor e me deixar nervosa e enraivecida. Ah, eu queria dormir, que queria tocar minha campainha essa hora da tarde. É hoje, justo hoje que eu tirei para tirar uma soneca. A única maneira de sair desse tipo de montanha-russa espiritual e emocional é ceder todos os meus direitos para aquele que fundamentalmente detém todos os direitos. Esta é a verdade, e a verdade nos libertará. Eita. Glória! Eu amo Jesus, meu Deus! Não tem como, gente! Não tem como! Não tem como! Ai, eu queria poder morder a bochecha de Senhor, perdão se eu mereci. Mas eu queria poder morder a bochecha de Jesus. Ele é muito maravilhoso. Jesus foi injustiçado, ele não abriu a boca. A palavra vai dizer que ele foi como um cordeiro indo para abate. E ele sabia. E ele se calou, e ele engoliu. E nós aqui, bradando de peito de fora, gritando por direito de sexualidade livre. Que humilhação, que vergonha. Eu tenho vergonha dessas mulheres. Eu tenho vergonha desses catiços que precisavam olhar para a cruz e tomar um murro de Jesus com o sangue dele vertido na cara. Eu não consigo. Não consigo pensar. Como que pode eu achar que eu tenho direito a qualquer coisa diante de um Deus santo e diante da minha miséria, diante da minha imundice? Eu peco todo dia, eu peco o dia inteiro falando de maledicência a respeito dos outros. Eu peco fofocando, eu peco mentindo, eu peco ficando brava no trânsito. E hoje eu briguei com uma menina no trânsito, cara. A princesa, eu tava numa rua movimentada. Eu não, né? Meu marido dirigindo. A gente tava indo. A princesa decidiu atravessar na frente do carro. Ela viu o carro e ela estava atravessando porque ela tem direito. Porque se eu tô vendo o carro também tá me vendo. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu disse, eu faço o que eu quiser. A rua é pública, se eu tô vendo o carro também tá me vendo, ele que espere. Por quê? Porque eu sou a mais maravilhosa, perdoe o palavreado, mas eu sou a fodona, que posso tudo. Aí a boneca atravessando. Meu marido teve quase que parar o carro para a boneca terminar de atravessar a rua, que é do carro, não é calçada. Quando a gente passou, eu falei assim, gostosuda, hein? Porque para mim era o que ela queria ouvir. Uma mulher que age assim, como se tivesse o mundo aos seus pés, ela quer ser chamada de gostosuda. Passei e falei, gostosuda, hein? Cara, mirei. Falei mesmo. Se eu pudesse, tinha descido ali pra conversar com aquela garota. Pra perguntar o que tá passando naquela cabeça de titica dela. Mas meu marido não deixa, porque eu fico nervosa e ele sabe. Então ele não deixa. Mas assim, cara, olha pra fora. Olha o que tá acontecendo no mundo lá fora. Que nojo. Que nojo, nojo. Nojo dessas mulheres nojentas. A gente precisa parar de querer tudo pra nós. E rejeitar a única coisa que a gente merece, que é a condenação eterna no inferno, junto com Satanás. Porque Jesus teve misericórdia de nós. Ele teve misericórdia de nós. Ele veio morrer para dizer assim, gente, olha aqui, eu sou um Deus santo que ama vocês. E eu vim aqui para vocês terem para onde olhar e ter vida, porque vocês estão vivendo a morte. E essa morte vai virar morte eterna. Arrependam-se. Arrependam-se. E eu clamo aqui. Se você não tiver mais nada para falar, eu vou encerrar essa live clamando a vocês. Arrependam-se, porque Jesus está às portas. E quando ele vier, não há mais tempo. A vida miserável que você está levando hoje, o lixo de vida, as porcarias de relacionamento nojento, é escolha tua, porque um Deus santo se esvaziou, morreu na cruz, se entregou por você. Morra com ele, mate
você mesmo com ele na cruz e tenha vida nova, e vida eterna, e vida abundante, e vida de relacionamentos saudáveis, e vida em que o outro pode fazer o que quiser contra você que não interessa, e vida em que as pessoas podem falar para você o que quiserem, e o problema é delas, porque você está debaixo da vontade soberana de Deus. A gente está se perdendo. E eu tenho fé que essas nossas séries de live, Regi, estão trazendo à tona um coração ferido para ser curado pelo sangue de Jesus, renovado pelo amor dele e salvo para a glória de Deus. Amém. 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 Que bom que nós conseguimos fazer essa live hoje. Ai, eu tava precisando, menina, eu tava precisando desse choque de realidade na minha vida. Aí a gente foi Bom, lindo, né? Fala sério. não, Então, nós terminamos mais um dia. A próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai para a semana 4. Confere aí, Regi. sim. Uhum. A gente vai para a semana 4, página 90 do livro, certo? Certo. Olha, para você ter uma ideia, essa semana 4 era para a gente ter feito no dia 26 de agosto. Tá aqui marcado, ó. É dia 7 de outubro, nós estamos nela. Mas, amém, Jesus. Eu acho até que eu vou tirar essas marcações que eu fiz de semana aqui, porque, gente, não vai acontecer. Não. E assim, tá lindo, tá gostoso, eu tô feliz. Ah, semana que vem. Não tem. Semana que vem não vai ter, né? Porque nós vamos fazer uma série de lives lá no perfil do Femenaria, então nós vamos estar lá falando sobre outras coisas. Então, semana que vem não tem o estudo desse livro, ou seja, dá tempo de você correr, comprar o seu, ler até a página 90, até 94. 5. Até a página 95. Lê até a página 95. E daqui 15 dias volta. E aí a gente volta ao conteúdo semanal, tá bom? Mulheres do meu coração, que eu tanto amo, que eu tanto brigo, que eu tanto me enraiveço, mas amo de novo depois no final. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por terem estado aqui conosco 1h30 ouvindo a gente falar. Quem tá aqui desde o começo, gente? Quem tá aqui desde o começo? Olha, depois da live eu vou tirar uma foto do livro, vou postar lá nos stories, vou tirar uma foto dessa parte em que ele fala dos 5 elementos fundamentais da mulher. Vou postar lá nos stories também para vocês pensarem a respeito, tá? Então, saindo dessa live, corre lá nos stories, que eu vou postar tudo lá para vocês terem acesso ao Me livro. marca lá também, que Deus já compartilha. Tá. Acesso ao livro e aos elementos fundamentais para a gente passar aí os próximos dias pensando a respeito disso. Olha as meninas todas desde o começo. Eu não vejo. Pra mim, sumiu tudo aqui. Eu só vejo os coraçãozinhos subindo. Mas tá lindo, Reis, tá lindo. Todo mundo agradecendo, batendo palminhas, dizendo que tá desde o começo, mandando coraçãozinho. Eu amo. Regi, posta lá nos teus stories também a foto do livro que você leu aí, As Mentiras que Contam e as Mulheres Acreditam. É da mesma tá bom? escritora, ó. É da Nancy DeMoss também. Posta lá e me marca também para eu postar. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Deus abençoe. Tchau.